Olá, nós somos o grupo 37 e os integrantes desse grupo é o Lucas, Mary, Wanderson e Jackson. E aqui nós temos todos os itens que são solicitados pelo Tech Challenge, né? Bem evidenciados. Então nós temos aqui uma documentação que nós criamos, explicando toda a proposta de adaptação do projeto ao Clean Architecture. Então, abrindo esse link aqui, nós vamos ter esse documento, nós vamos colocar aqui algumas referências que nós utilizamos com a tecnologia que a gente está utilizando Nest.js, né, Node, para adaptação do Clean Architecture. E nós temos aqui todas as camadas da Clean Architecture sendo referenciadas e justificadas dentro do nosso projeto. Então nós criamos aqui alguns módulos, né, baseado no DDD da nossa aplicação, e esses módulos, né, eles têm dentro deles subdiretórios e paths, né, que vão estar sendo explicados dentro da camada, né, das camadas dos layers do Clean Architecture, e também uma camada geral de frameworks and drivers, né, que são, por exemplo, que é a nossa camada que configura de forma generalizada, né, de forma geral, conexões com banco de dados, conexões externas do nosso projeto, um barra health, né, que não faz parte de um subdomínio ou de um domínio da nossa aplicação. Então tudo isso está sendo bem justificado aqui, a gente fala sobre a camada de frameworks and drivers, a gente fala sobre os nossos módulos, né, a modularização do nosso projeto, e dentro dessa nossa modularização, todas as demais camadas, como por exemplo, interface e adapters, né, nós temos também as camadas de use cases, os entities e uma conclusão, né, falando sobre o porquê que a gente adotou e como a gente adotou a Clean Architecture. Então isso está tudo justificado nesse arquivo que nós criamos, né, nesse README. Voltando para cá, nós temos também o desenho da nossa arquitetura Kubernetes, né? Nós temos um GIF aqui mostrando, seguindo um dos exemplos dos professores, né, para essa documentação. Nós vamos estar já falando sobre ela. Nós temos os comandos aqui que a gente pode estar utilizando para criar esses componentes Kubernetes na nossa infraestrutura local, né? Lembrando que aqui a gente está utilizando um cluster local, né, um Minikube. Nós temos também a documentação das collections, das APIs, né, com os exemplos de requisições. Nós vamos estar mostrando também isso no final do vídeo, como que ficou, né? E nós temos também uma documentação com o fluxo do sistema, né, que é basicamente todo o passo a passo de como que a gente pode fazer para criar um pedido, para criar um cliente, para estar fazendo as atualizações de status, chamando o webhook, né, consumo do webhook, enfim. E nós temos uns exemplos bem detalhados aqui, né? Aqui a gente tem até mostrando os exemplos, né, que no Swagger nós temos os objetos default, aqui um exemplo da requisição, o retorno da requisição para criação de clientes, para cadastro de produtos, para criar os pedidos, para utilizar o webhook e atualizar os status. A gente explica também que quando um pedido é criado, ele já retorna, cria um ID de pagamento, né? Deixa eu pegar aqui um ID de pagamento. Esse ID de pagamento ele tem referências, tem tabelas específicas que podem ser observadas no código, e também os endpoints para trabalhar com o webhook e com a atualização dos status, né? Nós temos aqui o QR Code que é retornado, enfim. Toda a documentação do fluxo está documentada nesse arquivo e estão no README do projeto, inclusive o link desse vídeo que está sendo gravado, que vai ficar aqui nesse item 4. Seguindo então com o vídeo, nós temos aqui então, de fato, a justificativa e também a exemplificação, né, a documentação da nossa arquitetura para a solução do Tech Challenge, né? Então nós temos o diagrama, que tem o desenho da nossa arquitetura, e como o próprio README está fazendo referência, né, essa arquitetura reflete aos arquivos aqui, que podem ser encontrados no nosso diretório /Kubernetes na raiz do projeto, onde nós temos aqui todos os arquivos YAML para a API, né, para a nossa aplicação de fato. Nós temos também todos os arquivos para a aplicação do banco de dados e também um metrics, né, que é o arquivo que vai estar expondo as métricas utilizadas pelo nosso HPA. Então, voltando aqui para o browser, para a primeira aba, onde nós temos o diagrama, eu vou estar especificando o desenho, né, do diagrama, e na sequência nós vamos estar vendo os arquivos YAML dessa aplicação. Então, começando, né, nós temos um cluster local de Kubernetes com Minikube. Nós temos, logicamente, um único node, uma única máquina onde esses recursos estarão sendo provisionados. E nós temos dois contextos diferentes, né, uma aplicação de banco de dados, que poderia ser um namespace específico, e outro, né, que seria de fato a nossa aplicação. Primeiro, partindo do ponto de vista aqui da nossa aplicação de banco de dados, né? Nós temos então arquivos YAMLs que vão estar configurando tudo isso, onde nós temos um único pod, né, uma única réplica, um pod, que vai estar fazendo uso de um MySQL secret, né, que é de fato um kind de secret, um componente de secrets do nosso Kubernetes, onde nós vamos ter informações sensíveis para a conexão com o banco de dados, para a criação da instância de banco de dados, como por exemplo o usuário root, usuário e senha de banco de dados, o nome do banco de dados. Nós também vamos ter para esse pod, né, um PVC, que seria um volume, né, um claim, né, de persistência de volume, de um volume de persistência, e nós vamos ter também o nosso PV, que de fato é o nosso volume de dados, né, o diretório onde esses dados vão estar sendo armazenados, onde esse PVC vai estar consumindo os recursos desse PV.
nós vamos estar vendo em detalhes depois os arquivos YAMLs com essas configurações. O que nós podemos resumir é que nós temos um pod que vai estar utilizando um secret, um PVC, consequentemente esse PVC vai estar consumindo, né, recursos, utilizando os recursos providos por esse PV. E por fim nós vamos ter um service, né, que vai ser o nosso ponto de entrada, né, onde quem vai estar expondo o serviço, o acesso a esse pod. Esse nosso service é do tipo Node Port, então nós conseguimos acessar ele de forma interna dentro do cluster e também de forma externa ao nosso cluster Kubernetes, né? E depois nós temos um segundo serviço, um segundo namespace, né, nós podemos dizer assim. Não aplicamos o namespace, mas ele pode ser entendido como uma segunda aplicação, que é de fato a nossa API do FIAP Service, né, FIAP Self Service, que é a nossa aplicação. Em resumo, os componentes Kubernetes, né, dessa aplicação é um deployment. Nesse deployment nós configuramos aqui qual que é o nosso container da aplicação, que de fato vai estar fazendo referência a uma imagem lá no Docker Hub da nossa aplicação, do nosso projeto que foi desenvolvido nessa segunda fase. Nós também vamos estar fazendo uso de secrets, né, que vão ter configurações sigilosas do nosso banco de dados. Nós também vamos ter um config map, né, e nesse config map nós vamos ter informações que não são tão sensíveis, né, que de fato são configurações, variáveis de ambiente da nossa aplicação. E isso tudo vai refletir a criação, né, de vários pods, né, então nós podemos ter réplicas, né, esse nosso deployment ele tem uma configuração de réplica 7, onde nós podemos ter mais de uma réplica de pods, e isso vai ser configurado com o nosso HPA, que vai estar monitorando então os recursos de CPU desse deployment, e com base no número, com base na métrica de CPU, né, de utilização da CPU, o número de réplicas desse pod, dos nossos containers, vai estar sendo aumentado de forma horizontal, né, de forma autoescalável. E por fim nós vamos ter um service que vai ser do tipo Node Port também, ou seja, nós conseguimos acessar ele de forma externa e também interna ao nosso cluster. E de fato esse service vai ser o responsável por estar fazendo o balanceamento de carga, né, entre os nossos inúmeros pods que podem estar sendo criados pela nossa aplicação, pelo nosso HPA. Então, de forma resumida, né, essa é toda a nossa arquitetura, e nós também podemos observar que o nosso deployment, né, os nossos pods aqui do serviço da nossa aplicação, eles vão se comunicar com o serviço aqui do banco de dados, né, e consequentemente está consumindo dados. Agora, então, nós vamos estar mostrando em detalhes os arquivos YAMLs, né? Eles estão disponíveis no GitHub, podem ser olhados com mais cautela, mas nós temos aqui, então, na raiz do projeto, um diretório chamado Kubernetes. Dentro da raiz do projeto, nós temos um arquivo YAML para a exposição das métricas, né, utilização de CPU. É o mesmo documento, né, o mesmo arquivo YAML que está disponibilizado na documentação oficial do Kubernetes e também disponibilizado pelos professores durante as aulas de Kubernetes. Nós temos também aqui o diretório DB, onde nós temos todos os arquivos YAML de configuração para o banco de dados. Então nós temos aqui a configuração do pod, o pod que vai estar utilizando um container do MySQL na porta 3306, vai estar fazendo referência a um arquivo de secrets e também ao nosso PVC, como foi comentado no desenho do diagrama. Nós temos aqui de fato o nosso PV, que vai fazer referência a um diretório, a um path local aqui da nossa máquina, né? Ele é do tipo local storage DB. Nós temos aqui os seus labels e a sua capacidade de 1 GB. E por fim o nosso PVC, que vai estar fazendo referência ao uso, né, no caso desse PV, 100% no caso dos recursos, né, utilizando também 1 GB. E nós vamos ter também aqui agora, de fato, no pod a referência, né, a esse nosso PVC. Além disso, nós temos um arquivo de secret, que são os dados sensíveis dessa nossa aplicação. Eles estão utilizando secrets do tipo opacas, né, que são opaco, que é basicamente secrets sensíveis e mascaradas em base 64. E por fim, o nosso arquivo de service, né, que vai estar utilizando um serviço do tipo Node Port, ou seja, nós conseguimos acessar esse serviço de forma externa na porta 32.000 e de forma interna na porta 3306, o nosso serviço, né, no cluster, que é o nosso container na porta 3306. Além do diretório do DB, nós temos também o diretório de API, onde nós temos os arquivos da nossa aplicação, iniciando aqui pelo nosso arquivo de deployment, né, onde nós estamos de fato especificando qual que é o container da aplicação, que é o nosso container Docker que está disponível lá no Docker Hub, na porta, vai estar sendo executado na porta 3000. Nós fazemos também referência ao config map e ao secret, que são os arquivos que nós temos aqui abaixo, vamos ver na sequência. Também temos configuração aqui de probes, né, para estar acessando /health, para deixar disponível, né, read o nosso pod, utilização de recursos para esse pod e a configurações de réplicas, né, que vai estar sendo modificada depois pelo nosso HPA. Nós também vamos estar vendo isso na sequência. E por fim aqui o nosso match labels, né, que vai ser para esse deployment, que vai ser o FIAP API. Nós temos aqui o arquivo de config map com configurações, variáveis de ambiente do nosso projeto. Aqui vale ressaltar que nós sempre que vamos aplicar esse arquivo, nós fizemos então a alteração
do IP do cluster, né, que foi disponibilizado aqui pelo Minikube. Então nós fizemos isso para que ele consiga apontar para o serviço do MySQL dentro do cluster na porta 3306. De forma externa ao cluster, nós conseguimos acessar, por exemplo, com o MySQL, com o dbeaver, né, o banco de dados MySQL na porta 32.000. Nós temos também aqui o arquivo de secrets, né, que são os dados sensíveis que estão sendo referenciados. Nós temos também um arquivo de service, onde nós configuramos um serviço para acessar esse deployment, e ele pode ser acessado de forma externa na porta 30.000 e de forma interna ao cluster na porta 3.000. E por fim, o nosso HPA, né, o nosso horizontal pod outscale, onde ele vai estar apontando então para o nosso deployment FIAP API, né, o match labels que nós explicamos anteriormente, onde nós configuramos um número mínimo e máximo de réplicas com base nas métricas de utilização de CPU, ou seja, quando chegar em 50% de uso de CPU, o número de réplicas vai ser aumentado. Esses são os nossos arquivos, a nossa arquitetura, e eu já apliquei eles aqui, mas posso estar aplicando novamente, kubectl, apply-f, kubernetes, /db, por exemplo, né? Aplicamos e agora API. Esses comandos todos estão especificados no README com a documentação dos entregáveis, e nós podemos estar observando aqui kubectl get pods, a criação dos nossos pods. Também podemos observar os serviços, né? Ou seja, que nós temos o serviço com o IP do cluster, a porta do IP do cluster e também a porta externa para nós acessar pelo nosso localhost, né? O mesmo nós temos aqui para o serviço de MySQL e também para o serviço da nossa aplicação. E nós também podemos observar aqui, por fim, o nosso HPA, get HPA, que é a configuração do número, né, de réplicas da nossa aplicação com base no nosso target de CPU. Então a gente pode estar observando isso aqui. Esse seria toda a nossa documentação então da arquitetura Kubernetes. Por fim, eu vou estar gravando em outro vídeo aqui o compartilhamento da tela do browser para mostrar o acesso a esses serviços. Dando sequência, então, nós conseguimos acessar aqui o nosso serviço na porta 30.000. Eu vou dar um F5 aqui para a gente mostrar que a aplicação está funcionando. Nós só temos que gravar vários vídeos porque nós não estamos conseguindo compartilhar várias telas, já gravamos vários vídeos. E aqui nós temos então acesso aos nossos endpoints, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, esse CPF default que já foi cadastrado. Vou até fazer um tryout, executar aqui. Nós podemos observar que a mensagem de validação foi retornada, né, dizendo que esse CPF já existe. E se eu tentar acessar aqui um outro endpoint para adquirir esse cliente pelo CPF, nós vamos estar conseguindo recuperar os seus dados. Ou seja, toda a nossa arquitetura, infraestrutura que foi exemplificada nesse diagrama, ela está funcionando, está funcional, como nós podemos observar. Enfim, para finalizar, nós estamos aqui com a conexão do nosso banco de dados, né, também para mostrar que o Nodeport está funcional. Eu vou editar aqui as configurações do banco de dados. Nós podemos observar que estamos acessando o localhost na porta 32.000, e se eu der um teste connect aqui, a conexão está ok. Eu vou dar um ok aqui, e a gente tem até aqui o acesso às tabelas, né? Deixa eu minimizar ela de novo aqui, acessar e dar um F5. Nós temos aqui o dado que nós acabamos de incluir. Enfim, para finalizar, nós estamos aqui com a conexão do nosso banco de dados, né? Também para mostrar. Dessa forma, então, nós finalizamos, né, a demonstração de todos os requisitos e entregáveis, né, para o Tech Challenge. Tivemos alguns problemas no compartilhamento de tela, não conseguimos ficar navegando entre diferentes telas, né, em diferentes aplicativos, por isso os vídeos ficaram um pouco cortados, mas contemplam todos os requisitos que foram solicitados, né, inclusive o principal deles, que é explicar a nossa arquitetura e os arquivos YAMLs, né, que foram utilizados para a criação desses componentes e dessa infraestrutura Kubernetes.